Shalom, shalom, meus amados, em nome de Jesus. Nós cremos que a presença de Deus se manifestará em nosso meio. O Senhor está nos levando a lugares cada vez mais altos de adoração, em nome de Jesus. Nós estamos crendo que estamos numa jornada, numa caminhada com Deus, onde o Senhor está cada vez mais nos ensinando o que é necessário fazer para vermos a nossa vida resolvida diante do Senhor, pelo poder da palavra de Deus. Amém? Seja bem-vinda, irmã Edivânia. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Pai querido, sem ti não podemos ir, sem ti não queremos fazer, sem ti, papai, nada podemos, porque é assim que tu diz na tua palavra. Mas temos confiado, Senhor, que tu estás trabalhando e operando no nosso meio, meu rei. Em nome de Jesus, por isso vem e trata conosco nesse dia. Nos ajuda, Pai querido, a sairmos dos lugares, ó Deus, onde tudo é muito confortável para nós. Mas, Senhor da glória, queremos sair daqui sarados, curados, restaurados, exortados, ó Pai querido, alinhados, com o desejo de vencer, Pai, porque é isso que tu nos deixaste para nós, porque tu disseste na tua palavra, graças a Deus por Cristo Jesus que nos conduz em triunfo. Em nome de Jesus, nós sabemos que tu nos conduzes em triunfo, Pai, e queremos cada vez mais andar vitoriosamente diante de ti, para que teu nome seja engrandecido e glorificado. O Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Glória a Deus. A palavra que Deus nos deu hoje, nós falamos já um pouquinho desse salmo hoje de manhã, na escola de intercessão profética, e queremos falar agora mais um pouco a respeito desse salmo, para trazer um alinhamento para as nossas vidas, a respeito de como Deus age, como Deus trabalha, para sairmos dos lugares de passividade, para sairmos daqueles lugares onde o adversário nos aprisiona e nós podemos, de uma maneira muito equivocada, colocar a culpa no Senhor, ou colocar a culpa em outras pessoas ou em nós mesmos, mas é uma culpa sem produtividade. É uma culpa que não nos leva a lugar nenhum, só traz peso, não é? No domingo nós trouxemos uma palavra, você, seu problema. Deus, ele primeiro resolve a gente para depois resolver os nossos problemas. E é exatamente isso que eu quero, tipo, dar uma continuação, uma segunda a palavra a respeito dessa manifestação. Nós somos o nosso próprio problema. E esses dias, dos nossos irmãos veio, estava fazendo uma visita ao meu esposo, já falei isso, né, nessa escola. Ele estava fazendo uma visita para o meu esposo e eu cheguei ali e ouvi ele falando. E depois, ontem, no bate-papo com Jesus, aqui que temos as quartas-feiras aqui na nossa igreja, ele veio e trouxe essa palavra e explanou de uma maneira muito simples, mas eu achei extremamente poderosa. Por quê? Porque ele estava falando da expectativa de Deus e o que Deus faz para nós, para nos trazer a vitória. Eu achei assim, no meu coração me veio um entendimento de como Deus ele quer que nós venhamos a proceder como povo de Deus. E ali o fundamento que ele trouxe para nós foi o Salmo 18. O Salmo 18, naquilo que é um salmo de guerra poderosíssimo, que nós sim devemos utilizar para as nossas guerras, mas o que eu quero trazer agora para as nossas vidas é a respeito do que Deus está fazendo a nosso favor e que se nós não prestarmos atenção, isso vai passar desapercebido e nós não vamos posicionar diante daquilo que Deus faz, porque estamos às vezes confusos com o nosso papel na conquista do reino de Deus. Nós não podemos, amados, ser equivocados, ficar equivocados naquilo que Deus está fazendo a nosso respeito ou falando para nós, manifestarmos diante do Senhor. Deus está trazendo para as nossas vidas uma chave que nós precisamos aplicar às nossas vidas. Então, o Salmo 18 diz assim, amados, no versículo 32, o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, ele, meu Deus, os meus pés ele deu a meus pés a ligeireza das forças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu.
Alargaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Eu persegui os meus inimigos e os alcancei. Os persegui, como diz uma tradução, os atravessei. Sob os pés do nosso Deus eles caíram, não mais se levantaram. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob os meus pés, pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram, eu os exterminei. Amado, sabe, aquele irmão trouxe essa palavra a respeito daquilo que nós precisamos entender que Deus faz por nós. E agora o Senhor está me trazendo a respeito de Moisés e aquele homem chamado Josué, que era o general das pelejas as quais o povo de Deus tinha que enfrentar. Ali Moisés com as suas mãos levantadas, em cada um dos braços havia alguém segurando os braços dele. Um era Arão, o outro era Ur, e eles seguravam os braços de Moisés de mão levantada. É exatamente assim que Deus está falando, o que ele faz conosco. Ele nos chama para a guerra, ele levanta a sua mão poderosa e santa e fala: vão lá guerrear, meus filhos, vão lá pelejar. Só que quem peleja é Josué. Então, quem peleja somos nós. Essa figura profética nesse quadro onde Deus pinta ali a vida de Moisés abençoando alguém para ir à guerra. Então, nós precisamos entender que quando o Senhor nos chama para a trabalhar a nossa vida a ponto que fiquemos fortes, Ele espera que nós façamos alguma coisa com a força que Ele está nos dando. Ele espera, amados, que nós façamos alguma coisa com o entendimento que Ele está nos dando. Ele espera que nós façamos alguma coisa com a luz que Ele está nos dando. Ele espera que nós venhamos a aplicar o conhecimento, a revelação, o entendimento novo, a sabedoria nova que Ele está nos dando. Deus está com uma expectativa a nosso respeito, para que através daquilo que nós aprendemos dele, que sugamos dele, que bebemos dele, ele está esperando que nós venhamos a ter uma manifestação da essência de Deus que está movimentando dentro de nós. Deus não está esperando que nós fiquemos parados. Deus está esperando, amados, que nós coloquemos em prática aquilo que nós aprendemos. Veja que coisa! O povo de Deus precisava sair à peleja para vencer um adversário real. Havia um povo contra o povo de Deus. Nessa passagem em Moisés, Josué e aqueles meninos segurando as mãos do Moisés, sentado na rocha, que profeticamente falando, é o próprio Cristo, e assessorado ali por aqueles que deveriam continuar segurando as mãos levantadas, porque essa era a função de Moisés, era abençoar. E essas mãos levantadas quer dizer avance, avance. A bênção do Pai está sobre vocês. Então, amados, quando Deus ele faz isso conosco, ele está esperando que essas revelações, esse poder liberado pelas suas mãos, já em cima de nós, já nos abençoando, quando nós nos tornamos filhos do Deus vivo, nós precisamos começar a aplicar na nossa vida. Deus está esperando que nós façamos aquilo que ele faria se Jesus estivesse aqui, mas Jesus não está aqui. Então, isso, amados, não é apenas para a solução de problemas exteriores, mas para a solução de problemas interiores que estão dentro de nós. Vejamos ali que quando Jesus caminhava na terra, ele ia fazendo o bem, sim, para as pessoas, mas ele ia resolvendo as pessoas por dentro. E Jesus, ele está dentro de nós e ele quer nos resolver por dentro, para que não andemos cabisbaixos, entristecidos, cheios de prisões, cheios de marcas, cheios de machucadura, cheios de traumas, cheios de confusão, cheios de indecisão, cheios de nenhuma perspectiva de vida. Olha, eu perdi tanto tempo com tal pessoa. Olha, eu vivi tanto tempo com essa pessoa e agora essa pessoa eu percebi que ela não tem nada a ver comigo. E agora o que eu vou fazer da minha vida? A minha vida acabou, porque, meu Deus, foram 35 anos, 20 anos, 15 anos, 10 anos que eu perdi, às vezes numa empresa, num casamento, num relacionamento de amizade, às vezes dentro de um ministério. Às vezes perdemos e nós olhamos assim, Senhor, verdadeiramente eu perdi o tempo. E agora, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha vida? Como eu me manifestarei daqui para frente? Porque eu só perdi tempo. Mas o Senhor está falando, deixa eu te resolver por dentro. Deixa eu alinhar você com o meu propósito eterno e você vai ver que o tempo que roubado foi, não vai fazer diferença na sua vida, porque eu vou te restituir no tempo.
Nós precisamos começar a entender, amados, que Deus quer nos liberar por dentro daquilo que somos. Às vezes estamos, como eu disse, feridos, machucados, mas Deus, ele tem uma palavra para nós que nos ajusta por dentro e nos coloca novamente na linha do tempo, a qual nós perdemos essa manifestação do tempo, porque Deus, ele é eterno, e ele vem e fala assim: filho, se você der crédito, aquilo que eu estou falando, eu vou colocar você no meu tempo eterno. E no meu tempo eterno você começa a receber aquilo que eu preparei para você na eternidade. Deus está nos chamando, amados, para permitir que Ele trabalhe dentro de nós, para que nós não fiquemos presos lá no passado, na ansiedade, na angústia, na dor, no trauma. Deus está preparando para nós, em Cristo Jesus, Ele já nos deu o Cordeiro. E o Espírito Santo está dentro de nós falando: eu quero que você avance, eu quero que você comece a entender que eu te dei um escudo para pelejar. Você precisa entender que eu te dou força para vencer o seu problema. Eu não vou resolver o seu problema para você. Você vai resolver o seu problema depois que você resolver o seu problema comigo. Amado, se Deus está falando novamente a respeito desse tipo de posicionamento, é porque Ele tem pressa que nós nos coloquemos debaixo dessa palavra, dessa revelação, dessa chamada de posicionamento nas nossas vidas. O Senhor está nos chamando para irmos adiante, para buscar a força do poder dele e falarmos: está bom, Deus, essa situação, ela está perdurando na minha vida. Às vezes é uma perseguição, às vezes é um casamento mal resolvido, às vezes a sua vida está mal resolvida, às vezes é você dentro do seu ministério, às vezes é você com você mesma que se cobra tanto, que se machuca tanto, que acha que nada que você faz está bom. Ou você que se acha extremamente competente, que ninguém tem valor para você, que você é quase vice-deus, também tem solução para você. É só uma questão de baixarmos a guarda, arrancarmos o entendimento que permitimos que Adão colocasse na nossa vida, a velha natureza, colocasse em nós, e nós vamos caminhar com a mentalidade de Cristo. Nós temos a mente de Cristo e precisamos nos assenhorar disso. Agora eu quero dizer qual é a estrutura que você tem a respeito de quem é Deus, de quem é o Cristo vivo, que se manifestou em carne para te salvar. Nós precisamos ter essa revelação de que Cristo, Ele está em nós, Ele é em nós. E Ele está falando: vá adiante e destrói o teu inimigo. Eu estou em você, você está em mim. Eu estou aconchegado com você, eu estou abraçado com você. Agora eu quero ser um pai que olha para você e fala: esse é o meu filho amado, em que eu tenho prazer, porque eu estou confiando nele. E ele devolve a confiança que eu tenho nele, através de confiar nele também. Não porque é um empoderamento, eu estou sempre dizendo isso, amado, porque as coisas estão confusas, infelizmente, aí no mundo. O adversário tem falado a todo vapor, em alta voz: se empodere, seja cheio do poder que vem de você mesmo, o poder da sua alma. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um poder que procede do Cristo vivo, onde nós entramos em humildade e falamos para ele: Senhor, sem ti eu não posso fazer, mas o Senhor está falando que eu consigo, então eu consigo. É uma humildade de coração que expressamos diante dele, amados, para irmos adiante e permitirmos que ele resolva os nossos problemas. Porque às vezes estamos sem direção, porque às vezes não sabemos bem o que fazer, porque às vezes não temos sabedoria de como fazer. Às vezes você sabe: eu preciso fazer tal coisa, mas não tem sabedoria para fazer. Às vezes nós queremos resolver as coisas do lugar errado, no lugar espiritual errado, e aí também não vai dar certo. E o Senhor está falando: filho, eu tenho solução para você. E sabe por quê? Às vezes os problemas estão pulando ao teu redor. Sabe por quê? Porque eu quero estar mais perto de você. É um subterfúgio, entre aspas, não é aquele que nós falamos hoje cedo, as entrelinhas. Não, Deus está falando: aproxime-se de mim, porque eu quero tirar aquilo que te faz mal. Eu quero trabalhar aquilo que te machuca. Eu quero trazer refrigério para a tua alma. Eu quero te dar material para você ser libertador, libertadora. Eu quero mudar a tua vida e colocar em você o peso da minha glória, o peso da minha opinião, o peso da minha Shekinah, para que onde você chegar as pessoas falem: nossa, como aquela pessoa é diferente. Ela não é estressada, ela não é nervosa, ela não é uma pessoa que traz uma ausência de paz, ela não é rixosa, ela tem um caráter diferente. Mas não porque nós em nós mesmos estamos produzindo isso, mas porque permitimos que Cristo venha viver através de nós.
Amados, o Senhor tem nos chamado a um evangelho de responsabilidade, de resplandecermos a luz de Cristo por onde passarmos. É uma responsabilidade muito grande, porque às vezes as pessoas pensam de falar, eu sou cristã, eu sou crente, eu sou filha de Deus, mas às vezes não velamos o nosso testemunho. Qual é o testemunho que damos dentro de casa para os nossos filhos como crentes? Qual é o testemunho que damos para os nossos pais, nossos amigos como crentes? Será que o seu filho te amaria? Ou seu filho tem alguma, como que eu posso dizer, alguma admiração, entre aspas, por você na sua conduta de vida? Será que o seu filho ama você ou seu filho detesta e foge de você? Será que o seu filho, ele olha para a sua vida e fala, nossa, é uma bênção. Claro que existem filhos que vão ser rebeldes, que não vão querer aquilo que nós queremos, porque às vezes a carne dele está exacerbada, está muito acesa, e eles não querem nos seguir, não querem colocar aquilo que nós estamos falando em prática, mas eu estou falando de estarmos pacificados e você olhar e você ter a confiança de que Deus está falando. Você é uma boa mãe, você é um bom pai, você é uma pessoa que seu filho pode até não estar te querendo, mas isso não é culpa sua, é culpa da carne endurecida dele, da carne dele que está viva. Nós estamos falando, nossos pais podem olhar para nós e falar: não, você é uma boa filha. Nosso marido olhar para nós e falar: você é uma boa esposa. Sim, amados, nós estamos falando de resolver os problemas nossos por dentro. Uma das coisas que o povo de Deus precisa entender, amados, é sair dessa ganância de um evangelho de prosperidade, ou dessa ganância de um evangelho, Deus resolve o meu problema e eu estou partindo. Deus resolve as minhas coisas, porque eu preciso resolver as minhas coisas, os meus problemas, os meus problemas. Deus está falando para nós, filha, você precisa se resolver, você é seu problema. Você precisa se resolver. Eu estou querendo levar você a um lugar mais profundo, onde o egoísmo, a cobiça não esteja no teu coração, onde você é o centro da sua vida, onde você está trabalhando só para você mesma. Ai, que me importa, pastora? Eu já sofri tanto. Eu já fiz tanta coisa nessa vida, já me renunciei tanto, já me machuquei tanto, eu já me calei tanto. Eu já permiti que as pessoas pisassem por cima de mim lá no trabalho, as pessoas falavam as coisas, eu fazia de conta que nem ouvia. Na minha casa, meu marido, minhas crianças, meus filhos, ou na minha igreja onde eu estava, ou onde você estivesse, amados, ou às vezes o adversário usa a nossa própria vida contra nós mesmos. Mas o que o Senhor está falando nessa noite para nós, eu preciso que você se resolva e entenda que eu estou esperando, rei, que você manifeste Cristo. Eu estou esperando que você persiga os seus inimigos e dê cabo deles a ponto deles não mais se levantarem. Eu estou esperando você resolver essa raiz de amargura que está dentro do teu coração, porque eu não vou inocentar o culpado. Eu não vou colocar o culpado como inocente, não vou, não vou. Mas eu quero que você entenda que se eu falar para você, você é culpado, você é culpada, nós precisamos ir para a cruz do Calvário e descarregarmos as nossas culpas na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, que morreu por nós para levar as nossas culpas. Nós precisamos permitir que Jesus leve os nossos problemas embora. E os nossos maiores problemas, amados, não são os problemas de verdade, somos nós com uma falsa visão de nós mesmos. Nós estamos tão focados nos problemas que deixamos de focar naquele que vive e reina para sempre. É ele quem resolve os problemas. Josué tinha uma grande e poderosíssima batalha para enfrentar, mas ele sabia que estava respaldando ele, alguém que o estava abençoando. Quando você sai para a peleja do seu dia a dia, você tem confiança que há alguém que está respaldando você dentro da sua peleja, dentro daquilo que você vai fazer. Será que nós estamos manifestando o caráter de Cristo para que Deus venha e respalde as nossas atitudes com as suas mãos levantadas? Será que nós estamos nesse nível de entendimento de que Deus está nos chamando para um compromisso sério, um compromisso de manifestarmos o caráter de Cristo, seja onde for, seja no casamento, seja no trabalho, seja na igreja, seja no meio de crises ministeriais, seja no meio de crises de casamento, seja no meio de crises com os nossos filhos, seja no meio de crise conosco mesmo. Será que nós estamos manifestando o Cristo vivo dentro de nós e olhamos para nós, ou estamos manifestando a soberba de acharmos que já sabemos tudo? Estamos assim, já tão, como diz Paulo, mas vocês já estão tão endurecidos assim, que Deus já falou para nós qual é o plano dele para nós e nós preferimos o nosso por conta da nossa dor. A dor fala.
A dor forma caráter. A dor, na verdade, forma, o apóstolo Joséir fala isso, uma alma de tribulação dentro de nós. Amados, nós precisamos sair dessas frequências. Nós estamos debaixo de um tempo onde o adversário tem mandado as suas vozes para nos confundir, para nos tirar dos propósitos. Uma das irmãs colocou assim no comentário da aula, acho que foi de segunda-feira ou de terça, eu não sei, um dia desses, ela colocou assim: agora eu estou entendendo que não tem nada a ver comigo. Não, não tem nada a ver com você. Somos instrumentos de Deus. Isso não quer dizer que Deus não quer nos fazer felizes. Ele quer nos fazer felizes. Só que vai ser a maneira dele e para cumprirmos o propósito dele. E o Senhor pode falar para você: você está por sua conta e risco por essa decisão que você está tomando. Eu não estou nessa decisão. Mas Deus também pode falar para você: se você me buscar, eu vou te dar entendimento de como você vai sair dessa situação. E quando você olhar para trás, você vai ver que valeu a pena. Deus está nos chamando, amados, para permitirmos que Ele use a nossa vida para combater os adversários dele. O Senhor fala nos Salmos: quem se juntará comigo nessa peleja contra o meu inimigo? Às vezes, amados, dentro do nosso casamento, nós olhamos para todas as coisas e falamos: não, isso é meu inimigo. Nós olhamos para os nossos filhos, olhamos para nós mesmos e dizemos: eu sou o meu próprio inimigo. Mas o Senhor está falando: Ele adestra minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergam um arco de bronze. Há uma flecha na tua mão e na minha mão. E havia um rei, amados, que foi procurar Eliseu. E Eliseu falou para ele: pega as flechas e atira contra o lado da Síria. E aquele rei, muito desavisadamente, amados, pegou o arco de bronze e lançou aquelas setas. E ele lançou poucas flechas. Ele deveria ter lançado uma quantidade suficiente para destruir totalmente aquele rei. E às vezes nós estamos nessa maneira, nós começamos a vergar os arcos de bronze, porque Deus está nos dando força, mas de repente algo acontece que aquilo esmorece a nossa vida, e nós caímos, amados, e não permitimos Deus completar a boa obra que Ele falou que Ele tinha na nossa vida, e ficamos por conta e risco. Você precisa pensar nisso, e eu preciso pensar nisso. Nós precisamos saber onde Deus está gerenciando a nossa vida, onde Deus não está gerenciando a nossa vida. Porque a ausência da gerência de Deus na nossa vida vai causar danos para nós, vai custar caro para nós. Mas o Senhor, Ele quer, amado, trazer a vontade dEle muito revelada ao teu coração. Ele quer que você tenha um caminho plano, não pegue atalho. Não pegue atalhos. Deixe Deus falar com você. Deixe Deus trazer a revelada a vontade dEle. Isso é para todas as coisas. Se nós queremos ver, como no livro lá de Êxodo, se eu não me engano, Moisés com as mãos levantadas, abençoando para as pelejas, se coloque debaixo dessas mãos. Não tem como a mão de Deus abençoar se você sair de debaixo delas, não é uma incoerência da nossa vida. Às vezes falamos, vem Deus e me abençoa, mas saímos de debaixo das mãos do Senhor. É muito sério isso. Decidimos andar por conta e risco e depois falamos para Deus, venha me abençoar. Deus vai falar, filha, como eu vou te abençoar se eu te dei a minha direção? Filho, como eu vou te abençoar se eu te dei a minha direção? E você simplesmente não quis, por conta das suas maneiras de pensar, por conta da sua estrutura de raciocínio, por conta da sua imaginação, por conta da sua própria vontade de gerenciar a sua própria vida. Eu não tenho como acompanhar você, porque você saiu de debaixo das minhas mãos, você tirou as minhas mãos de sobre você. Amado, o que eu estou falando é muito sério. Então, em nome de Jesus, se você tem uma decisão para tomar, esteja certo e seguro, segura de que Deus está com as mãos levantadas. Porque aí, como o nosso irmão falou, Deus vai estar assim, está falando, vai meu filho, eu quero ter orgulho de você. E ele está falando, eu adestrei a tua mão, eu fiz com que o escudo seu fosse o escudo da minha salvação para você. Eu fiz com que a minha direita sustentasse você. Eu fiz agora os teus passos, eu fiz o caminho se alargar debaixo dos teus passos, sabe para quê? Eu te dei todo esse poder, toda essa força, para que você persiga os teus inimigos, para que você os alcance e só volte depois de exterminá-los totalmente e o meu nome vai ser engrandecido e glorificado. Será que nós entendemos isso?
Será que nós entendemos que estamos colocando em risco a glória do nosso Deus, a santidade do nosso Deus, ao escolhermos de acordo com a nossa própria vontade? Será que temos entendido, amados, que simplesmente falar para Deus vai ser do meu jeito? Será que entendemos que estamos entrando num lugar de rebelião, onde o Senhor não poderá nos alcançar a não ser para nos corrigir e chamar de volta, não para abençoar? Você já pensou nisso? Claro que ser corrigido e Deus nos chamar de volta é uma bênção, mas por que insistimos em usar a misericórdia quando Deus quer usar de bondade? Porque a bondade é o que multiplica. A misericórdia faz com que a gente tome um fôlego, um alento, e às vezes permaneçamos tanto tempo no mesmo lugar, porque não queremos a bondade do Senhor. E a bondade no Senhor está na sua direção. A bondade no Senhor está na sua voz, na sua vontade, na sua doce e poderosa palavra, ainda que para nós se torne amargo, como João disse, como Ezequiel disse. Quando eu comi aquela palavra, aquele livrinho, quando desceu na minha boca era doce como o mel, mas quando desceu as minhas entranhas tiveram aversão àquilo, porque tudo amargou. Sabe por que amargou? Porque o nosso estômago espiritual não está acostumado a fazer a vontade de Deus. Mas Deus está falando, eu posso mudar o revestimento do teu estômago e colocar um estômago recriado, para que esse estômago conquiste a tua alma. Deus está falando conosco hoje, amados, que Ele quer fazer com que o som da voz dele, ou o livrinho no qual o som da voz dele é emitido, mude a nossa vida, mude a nossa essência, e nós entendamos que nós fazemos parte daquilo que Deus prometeu. Nós não somos, amados, isentados de tomarmos atitudes e decisões que chamem à existência aquilo que Deus prometeu. Porque às vezes Deus faz uma promessa para nós, nós falamos, Deus vai fazer tudo. Não, Deus está falando, você faz a sua parte, eu faço a minha. Se eu te encho de força, se eu alargo sobre os seus pés o caminho, se eu faço com que você tenha o poder de vergar um arco de bronze, se eu faço você ter agilidade nos teus pés para perseguir o teu adversário, a ponto de persegui-los de uma maneira cabal, destruí-los, eu estou esperando que você faça isso. Eu não vou fazer isso para você. Agora é a tua decisão. Ou você vai permitir que o adversário te persiga, ou você vai permitir que o adversário te vire as costas e comece a fugir de você. Eu tenho que decidir. Onde estiverem os meus adversários, eu preciso decidir. Eu também tenho fraqueza, eu também tenho dificuldades, eu também tenho inimigos interiores para derrotar. Mas isso, amados, Deus vai falar comigo, vai me dar direcionamento. Agora, pôr em prática o direcionamento que Deus me deu, vai caber a mim, vai caber a você. O que Deus falar com você, o que Deus falar comigo, é o que vai nos trazer vida, é o que vai nos trazer vitória, é o que vai nos conduzir em triunfo. Mas se nós não quisermos, Deus não tem marionetes. Deus não vai chegar e pegar a tua vida e a minha vida e falar, você tem que fazer assim, vem aqui. Não, Deus não vai fazer isso. Deus não vai usar os robozinhos, os controlados. Quem faz isso é Satanás. Ele quer colocar os seus chips de controle em nós, Deus não. Deus tem o Espírito Santo e ele diz para nós assim: eis que vida e morte eu coloco diante de ti. Dois caminhos eu estou colocando diante de ti. Escolhe a vida para que vivais, você e a sua descendência. Porque aquilo que fazemos, amados, de errado na nossa vida afeta o nosso geracional, como as más decisões dos nossos pais nos afetaram e as boas decisões também nos afetaram de alguma maneira. Nós precisamos, amados, em nome de Jesus, dar mais crédito à voz do Senhor, levarmos mais a sério a voz do Senhor e pedirmos para Deus: eu preciso resolver isso, eu não vou mais ficar debaixo desse jugo por minha vida inteira. Eu preciso, Pai, em nome de Jesus, que o meu coração seja tocado de uma maneira tão poderosa a ponto que ele se quebrante diante de Ti para cumprir o Teu propósito para mim na terra. Eu preciso que a tua opinião fale mais alto do que a minha. E para isso eu vou ter que ter uma mudança de raciocínio, de entendimento. Para isso eu vou precisar liberar pessoas. Para isso eu vou precisar permitir que o Senhor ressuscite pessoas que estavam mortas dentro do meu coração. Para isso eu vou precisar abrir mão da minha autojustiça, dos meus conceitos, dos meus preconceitos, das minhas dores. Para isso eu vou precisar
abrir mão daquilo que eu gostaria de fazer, daquilo que eu gostaria que fosse a minha vida, porque Deus te comprou e me comprou, Ele pagou o preço de sangue por nós, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi pelo precioso sangue de Jesus, e agora Ele está falando, eu estou reivindicando a tua vida para mim. Você vai querer me entregar a tua vida? Sim, você pode ser salvo e ter uma vida, talvez, vou usar uma palavra pesada, uma vida miserável na terra. Mas você pode ir para o céu tendo uma vida de vitória na terra. Porque quando eu estabeleço a minha voz sobre você, ainda que doa a tua carne, o teu espírito vai se regozijar. Deus está falando, eu ensino você a vergar um arco de bronze. Não é para você usar a favor dos outros apenas. É para você e eu usarmos a nosso favor. Porque às vezes queremos ganhar o mundo, nós queremos interceder pelo mundo, nós queremos ver a casa dos outros em ordem, nós queremos ver as pessoas tendo as suas vidas restauradas. Mas e a nossa vida? E o nosso interior, como está? Deus precisa tirar as nossas máscaras. Nós precisamos entender, amados, que Deus é Deus de não andar com hipocrisias. Deus vai querer que a nossa vida esteja em linha com a palavra dele, para que eu e você não sejamos os ministros de plástico que o pastor Antônio Cirilo fala com tanta propriedade, porque não vivemos aquilo que estamos pregando. Eu não estou falando de você estar num processo de modificação, de mudança de pensamento, de propósito dentro do teu coração. Todos nós estamos em mudança, em alteração, mas eu estou falando da ausência de vontade, de querermos a vontade de Deus para nossas vidas. Ah, não, isso aí que o senhor está falando não é, não quero. E já descartamos a vontade de Deus, é disso que eu estou falando. E aí, depois, quando vemos uma pessoa com uma situação de destruição, nós queremos pegar e falar para a pessoa: não, Deus vai cuidar de você. Mas na nossa vida, não aplicamos a mesma palavra, porque achamos que Deus não vai fazer conosco, ou porque achamos que nós não queremos a vontade de Deus para as nossas vidas, porque vai doer muito para nós. Amado, Deus está te chamando hoje a um posicionamento. Você é seu próprio problema, não é seu esposo. Me lembro eu falar sempre para o meu apóstolo: apóstolo, meu esposo é extremamente difícil, sim, é uma pessoa difícil, mas eu sou o meu próprio problema. Eu preciso de cura em alguns lugares muito profundos da minha alma. Eu preciso sair dos lugares de cativeiro da minha própria alma. O meu esposo é um agravante, sim, mas eu tenho meus próprios problemas. Eu não estou resolvida como quem eu sou, o que eu vou frutificar, o que Deus deixou para mim. Eu não estava resolvida comigo mesma. E a partir daquilo, meu esposo, ele só ajudava com que eu fosse mais para baixo. Infelizmente, ele me influenciava para que eu fosse mais para baixo. Mas verdadeiramente, o meu esposo não era o meu maior problema. O meu maior problema sou eu mesma. Quando eu me endureço contra a vontade do Senhor, quando eu quero fazer a minha própria vontade a qualquer custo, quando eu acho que aquilo que eu penso a respeito de circunstâncias é melhor do que aquilo que Deus está falando para eu fazer, quando eu procrastino diante de Deus a um comando que Ele me deu e eu vou empurrando com a barriga, quando eu vou deixando para trás as coisas que Deus falou, eu vou falar, isso não tem importância. Mas o Senhor vai falar, filha, lá na frente você vai precisar desse pedacinho de cruz que você cortou agora. Porque lá tem um abismo, tem um lugar aqui, outro aqui. Você precisaria de toda a extensão da cruz para poder passar de um lugar para o outro. Mas às vezes cortamos um pedaço da cruz. Aí depois, amados, não tem como sustentar a ponte que seria a cruz para o novo estágio da nossa vida. Nós vamos ter que recomeçar. Em nome de Jesus, querido, querida. Nós que estamos ouvindo a palavra de Deus nesse dia, que caia sobre nós um espírito de quebrantamento, um espírito de arrependimento, como Zacarias fala, lá em, se eu não me engano, é 12:10, que fala sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém. Eu, o Senhor, derramarei o meu espírito, o espírito de graça e de súplica, e eles olharão aqueles a quem traspassaram e chorá-lo-ão e pranteá-lo-ão como quem pranteia pelo primogênito, pelo unigênito. Nós precisamos de mais esse espírito de quebrantamento. Nós precisamos de mais ser encontrados em pobreza de espírito. Nós precisamos de mais, amados, assumir quem Deus nos mandou ser.
Nós precisamos demais entender que há uma parte que ainda que doa as nossas vidas, que nós precisamos fazer. Deus não vai fazer por nós. Você quer vencer ciclos de repetição? Comece a se humilhar diante de Deus e diga para Ele: eu quero fazer aquilo que tu estás me falando. Eu preciso fazer aquilo que tu estás me falando. E Deus vai te ensinar a fazer. Porque primeiro Ele envia a voz, depois Ele envia o como. Quando obedecemos, primeiro Ele envia a voz, e quando há aquele desejo de obedecer, Ele fala: tá bom, agora o que você quer é obedecer, eu vou te dar. Como você vai executar isso? E às vezes, na precipitação do nosso coração, Deus nos dá um comando. E nós, ao invés de queremos executar aquele comando, falamos para Deus: Deus não tem como fazer isso. Eu não posso fazer isso. Isso não vai dar. E de que jeito? Mas não é com o coração quebrantado e humilde. Me lembro agora de duas pessoas do Novo Testamento. Havia uma mulher chamada Maria, que de repente o anjo chega e fala para ela: você ficará grávida. E a resposta dela é uma pergunta: como será isso? Ela estava fazendo, eu já falei isso uma vez na pregação. Maria estava fazendo uma pergunta em relação à sua própria santidade, porque ela era virgem. E ela falou: eu não conheço homem nenhum, como eu vou ficar grávida? Se eu ficar grávida, eu vou ficar difamada. Eu já estou compromissada com José. Como será isso? Santidade era a intenção da pergunta dela. Mas houve um outro rapaz que foi visitado antes de Maria pelo mesmo anjo, o anjo Gabriel, e ele falou: você e sua esposa pediram para Deus um filho, e eu quero te dizer que Isabel se achará grávida. E Zacarias falou: como será isso? Nós dois somos muito velhos. Quando ele falou essas coisas para o anjo, ele estava falando a respeito da impossibilidade humana. Ele estava falando que o nosso limite não dá mais, Deus não vai conseguir fazer isso. Nós não temos mais nada, já passou o costume daquela mulher, eu também não estou pronto para isso. Nós somos velhos. Ele estava falando da impossibilidade do homem de trazer uma criança ao mundo. E o anjo falou: porque você duvidou do mensageiro do Senhor, você ficará mudo. Observe que o anjo falou para Maria, quando ela falou: eu não entendo, como será isto? O anjo falou: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Oh, Zacarias, pelo contrário, ficou mudo. Só voltou a falar depois que João o Batista nasceu. Então, amados, nós vamos ter que decidir. O Senhor tem enviado o seu poder, como enviou aquele anjo para falar para os dois uma mesma coisa. Mas cada um teve uma reação diferente. Um de incredulidade, o outro de santidade. Você vai me preservar, Deus, na minha santidade, porque eu não quero pecar contra ti. O outro já pecou por incredulidade. Mas os dois estavam recebendo um empoderamento, sim, da parte de Deus. Essa palavra às vezes mal vista, porque fala do empoderamento vindo do adversário. Mas eu quero te dizer que Deus quer sim te dar poder, te dar a virtude dele de obediência. Porque Deus não está investindo em você para que você não o honre. Deus não deu conhecimento para você e para mim, para que nós não o honrássemos através do entendimento, do conhecimento, as revelações que ele tem nos dado. Nós achamos que tudo isso é para nós. Ai, Deus me deu tanto conhecimento e você acha que é para você? Deus te deu conhecimento para você derramar sobre pessoas. E para isso você vai precisar estar pronta. Você vai precisar estar pronto. Não é sobre você, é sobre gerações. É sobre pessoas que estão famintas, sedentas, que Deus quer usar a tua vida e a minha vida para resgatar. Alguém que diga, restituir. Para aqueles que estão encavernados, encarcerados, debaixo da opressão de demônios, debaixo de cadeias tão horríveis, tão terríveis, mas nós estamos tão preocupados com as nossas próprias dores que não podemos ser úteis para aquilo que Deus quer fazer. Deus está te chamando, você quer ser útil? Morra. Você quer ser útil para mim? Morra para você mesmo. Tome a sua cruz. Siga-me todos os dias. Nós podemos seguir ao Cordeiro,
ou podemos seguir a rebelião. Nós podemos andar em incredulidade porque não sabemos como Deus vai executar. O como de Maria era igual ao como de Zacarias. Só que um, por trás dele, tinha uma preocupação com Deus e com ela mesma. O outro tinha uma preocupação com a incredulidade. Lance o como fora. O como da incredulidade, lance fora. Fique com o como de Maria. Como o Senhor vai manifestar a tua santidade em mim? Como o Senhor vai fazer isso em mim, Senhor, já que eu sou virgem? Como vai fazer isso em mim? Um coração quebrantado e contrito que confia no Deus que serve. Ele não vai desprezar. Amém, queridos, queridas? Vamos colocar essa palavra na presença de Deus. Permitir que essa palavra fale firmemente ao nosso coração. Que essa palavra ecoe no teu coração e no meu. E que haja diferença em nós a partir dessa ministração. E que o espírito de rebelião, o espírito de contenda, o espírito que tem caminhado contra você e tem caminhado lado a lado, falando, acusando, condenando, fazendo com que você e eu às vezes fiquemos mais e mais amargurados, mais e mais soberbos, mais e mais sábios aos nossos próprios olhos. Que ele seja repreendido da tua vida e da minha vida. Que paremos de julgar as pessoas. Que paremos de achar que as pessoas às vezes não podem ajudar e achamos, elas são egoístas, elas não querem se envolver. Cada um tem seu próprio problema. Eles são assim, são assado. Eles não têm mudança. Às vezes Deus quer usar você para ajudá-los a sair desse lugar onde verdadeiramente não tem mudança. Porque eles estão tão feridos, tão machucados, tão desalmados, vamos colocar assim, que eles não conseguem fazer nada por si mesmos, porque estão cegados. O príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, que é o Cristo vivo. A glória de Deus está ali. E às vezes eu e você, com um abraço, com uma palavra de amor, de compreensão, com um pouco de misericórdia e com o esforço em intercessão que Deus mesmo nos dá, poderemos tirar vidas e vidas do cativeiro. Ele perguntará para nós o quanto você está interessado em se envolver. Porque para se envolver você vai ter que morrer. Às vezes você vai ter que sentar numa pedra, que é o fundamento chamado Jesus Cristo. E você vai ter que levantar as suas mãos. E às vezes você vai se cansar tanto no meio da peleja que Deus vai ter que enviar auxiliadores para segurar os teus braços erguidos. Mas depois que você vir o inimigo exterminado, você vai se regozijar de ter se permitido ficar nessa posição cansativa. O Senhor vai nos honrar. Ele vai te honrar. Saiba quem você é. Você pode ser o abençoador da parte de Deus para pessoas que estão pelejando lá embaixo com demônios, com coisas tão terríveis que estão passando dentro do coração delas. Mas nós podemos ser aqueles que cruzam os braços, indiferentes, por conta da nossa dor. Que se vire, não é mais problema meu. Senhor, tenha misericórdia de nós e da dureza do nosso coração. Em o nome de Jesus. Amados, uma vez eu ouvi um pregador falando. Às vezes as pessoas querem sair muito felizes de pregações. Mas às vezes precisamos trazer pregações que façam que nós venhamos a refletir a nossa própria vida. Qual o lugar que está a tua vida e a minha vida? Nós precisamos refletir. E se você sair triste hoje daqui, saiba que é uma tristeza segundo o coração de Deus que produz arrependimento. E o arrependimento vai produzir vida. Não saia daqui com uma tristeza segundo Satanás que vem para nos acusar e nos condenar. Saia daqui sabendo que já tem solução, porque Deus está falando, eu te esforço, te ajudo. Vem para mim, que eu alargo os teus pés, o teu caminho debaixo dos teus pés. Vem para mim, que eu te ensino a perseguir o inimigo, a alcançá-lo e destruí-lo, porque eu sou o teu Deus que te abençoa. Eu sempre estarei de mãos levantadas, se você ouvir a minha voz. Amém, queridos? Em nome de Jesus, amém, amadas? Em nome de Jesus, vamos orar. Espírito Santo da verdade, precisamos tanto de Ti. Meu Deus, como precisamos de Ti. Nos ensina a ir adiante. Nos ensina a abrir mão de nós mesmos. Como é difícil abrir mão de nós mesmos. Estamos sempre tão ofendidos.
Estamos sempre tão melindrosos com as ofensas. Ainda não entendemos que nós precisamos nos proteger da ofensa. Precisamos decidir, ó Rei da Glória, andar totalmente longe da ofensa. Mas às vezes decidimos deixar o nosso coração aberto às ofensas. Alguém fala isso e nos ofendemos. Alguém fala aquilo e nos ofendemos. Alguém fala qualquer coisa e o nosso coração se enche de ofensa. Quando tu disseste, olha, não fique ofendido, libere. Então, meu Deus, em nome de Jesus, existem pessoas no nosso meio de tanto não liberar, Senhor, estão presas em lugares terríveis de ódio, de indiferença, que é o ódio camuflado, de raízes de amargura, cheios de falsidade no coração, porque quando estão na presença riem, sorriem, mas quando estão por trás, ó Rei da Glória, ou quando saem de perto, já não conseguem nem disfarçar que ódio, que raiva. Por que que eu tenho que ver essa pessoa? Estamos com a mesma natureza do Satanás, mas o Senhor é Deus e tu podes arrancar tudo isso de nós. Nos dá mais uma chance, Pai. Nos dá mais uma chance, Senhor, de sermos tocados pelo teu nome, pelo teu poder, pelo teu espírito. Queremos ser um povo que reluz da tua glória, um povo que anda feliz, Senhor, porque damos crédito à tua voz, ainda que a tua voz nos doa. Mas tu dizes que tu fazes a ferida e depois de 3 dias tu a saras. Em nome de Jesus. Nós queremos andar na maturidade, Senhor. Não queremos ser aqueles que são pegos na infantilidade. Queremos andar na maturidade que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, faz essa obra em cada um que ouve o som da tua voz. Não permita o adversário tergiversar a voz. Não permita o adversário virar a voz de ponta cabeça, mas que haja ouvidos sarados e que essa palavra, Pai querido, não se transforme em pedra, mas que seja como pão, que farta o coração faminto, que vem e sacia, ó Rei da Glória, como uma água cristalina, como uma água poderosa, Senhor, traga vida para nós. Precisamos. Eu repreendo todo o mal que se levanta contra o teu povo para arrancar essa palavra do nosso entendimento. Não, Senhor, essa palavra será plantada e ela terá frutos, frutos que saltem para a vida eterna. Em o nome de Jesus. Em tudo te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, amados. Então, essa é a palavra para nós hoje. Em nome de Jesus, que você saia daqui, ainda que seu coração esteja cheio de pesar, que seja um pesar da parte de Deus para a sua vida, para arrependimento, mas saia daqui feliz, porque o Senhor corrige aos filhos que ama, porque se estivermos sem correção, provavelmente não somos filhos, somos bastardos. Assim a palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus. Amém? Em nome de Jesus, você seja abençoado. Domingo, Santa Ceia do Senhor, prepare a tua Santa Ceia e vai ser maravilhoso o que Deus vai fazer em nós, por nós e através de nós. Amém? Shalom, shalom. Em nome de Jesus, um beijo. Glória a Deus.